Pois é, hoje nós vamos falar então da Segunda Tessalonicenses, uma carta toda especial e que nos envolve bastante com o seu conteúdo, porque corresponde assim a uma carta rica de informações sobre também aquilo que diz respeito ao fim dos tempos, né? Assim, mais ou menos na lógica escatológica típica, né? Bem-vinda a Érica, bem-vinda a Luísa. Aguardando só os demais chegarem, eu estava dizendo que hoje nós vamos tratar da Segunda Tessalonicenses, né? Semana passada entramos na Primeira Tessalonicenses, que foi, eu acho que bem interessante, né? E depois, agora nós vamos para a Segunda Tessalonicenses, e aí nós vamos devagar, percorrendo todos os nossos, as nossas cartas de Paulo. Só aguardando o pessoal, né? Maria da Guilha, Mazé, mãe, Nádia. Vamos só ir mais um pouquinho, que tinha mais três pessoas que estavam já. Mas também não tem importância porque parte dos vídeos, parte desses vídeos que eu estou gravando aqui, né, fazendo com vocês, eles são muito mais assistidos depois do que antes, né? Recebo os avisos de 400, 500 visualizações dos vídeos que são assistidos depois, né? Porque funcionam mais ou menos como a ideia é mais ou menos um curso, né? Então nem sempre é possível o mesmo horário para todo mundo. Bem, eu acho que a gente pode começar. Ana Amélia Azevedo. Vamos começar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infundi, Senhor, em nosso coração a vossa graça, para que nós, que conhecendo pelo anúncio do anjo a anunciação do vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem-vinda, Jalcirene. Bem-vindo de volta, Luiz Fernando. Bem, vamos então dar início à nossa Segunda Tessalonicenses. Eu vou novamente estar usando, embora vocês vejam a imagem invertida, né? É a Bíblia de Jerusalém, tá? E aí nós vamos. Eu tinha que ter um espelho aqui para colocar um negócio de lá e de cá para vocês enxergarem, né? Mas eu estou resolvendo o problema. Eu adquiri hoje uma outra câmera para poder conectá-la então direto no computador, e aí eu jogando de lá, a imagem não vai mais ficar invertida, vocês vão enxergar do jeitinho certo, tá bom? Bem-vindo, Chico Lira. Hoje nós vamos para a Segunda Tessalonicenses. A Bíblia que eu estarei utilizando é a Bíblia de Jerusalém. Eu aconselho, estarei utilizando hoje, tá? Não é regra. Eu estarei. Oi, Jane. Eu estarei então tratando hoje com vocês a Segunda Tessalonicenses, uma carta muito interessante, bem-vindo Vinícius, e muito repleta também de conteúdos que são bem específicos, tá? Não é uma carta longa e por isso nós vamos ter então um espaço que poderemos conversar depois dessa live das primeiras informações, né, que vão ser tratadas. É uma carta bem curtinha, olha, são só 3 capítulos, bem breve. Mas eu não vou acrescentar outras porque a gente também não vai com pressa, né? Vamos devagar, o importante é mastigar bem as coisas. Bem, a escolha dessa carta aqui para que a gente possa estudar nessa noite, conhecermos um pouco, diz respeito à sua familiaridade com a primeira carta aos Tessalonicenses. Depois oi, Mônica. Depois eu saúdo todos vocês aí, tá bom? Eu vou desenvolver, depois eu volto para conversar direto com vocês. Bem, o motivo de escolhermos essa carta é porque ela é muito familiar à primeira Tessalonicenses. Aqui nós encontramos muitas coisas bem legais de serem compreendidas. Primeiro, eu não falei na introdução, mas digo para vocês que as cartas de São Paulo elas estão dispostas na Sagrada Escritura não de acordo com o seu grau de importância, a sua densidade ou mesmo a sua data de escrita.
Na Bíblia, elas vêm distribuídas de acordo com o seu tamanho. Então, nós temos. Vamos ficar nessa live sim, Vinícius. Então, nós temos exatamente na Sagrada Escritura as cartas por tamanho. A primeira, primeiro começa por Romanos, que olha só, não é a primeira por nada, 16 capítulos. Primeira e segunda Coríntios, duas cartas bem longas. Depois começam Efésios e as outras de 6 capítulos e vão baixando, 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 até que a última é a carta a Filémon ou Filemon. Pode ser dito dos dois jeitos, você pode escolher como prefere, Filémon ou Filemon. Então, o que é exatamente, qual é o objetivo específico mesmo dessas cartas estarem dispostas assim? Elas acabaram, as cartas maiores são mais densas, por um motivo óbvio. Ela é maior, ela tem mais conteúdo, tem mais elementos ali dentro. E também as cartas maiores, elas são mais antigas e por isso elas apresentam o pensamento já de São Paulo mais amadurecido, já burilado, já pensou, já foi, já voltou várias vezes no mesmo assunto. Isso é que é importante que tenhamos diante dos olhos quando estamos falando dessas cartas de Paulo, tá bom? Bem-vindo, Antônio. Vamos lá. Informações básicas. A segunda Tessalonicenses é uma carta escrita pouco tempo depois da primeira. A primeira carta aos Tessalonicenses foi escrita no ano 51. E Paulo, eu explicava na outra live, Paulo tinha uma grande preocupação. A sua preocupação era que Peraí, aqui me chegou uma mensagem e me tirou da lógica, tá? A sua grande preocupação na primeira Tessalonicenses é que ele teve que sair correndo de lá, da cidade de Tessalônica, e por causa disso ele não teve condições exatas ali de finalizar tudo que ele tinha para ensinar. E isso gerou problemas, porque os tessalonicenses, que ficaram para trás sem ter tudo com clareza, confundiram algumas coisas. Aquela primeira carta, muito chique, muito bonita, embora breve. Lembram que eu falei que o estilo não é muito bem arrumadinho, porque é a primeira que Paulo está escrevendo. Mas Paulo, depois de contar tantas coisas, chega nos detalhes mais importantes, capítulo 4 e 5, começando ali do capítulo 4, versículo 11, onde o assunto principal mesmo a ser tratado era aquele da parousia, né? Falando primeiramente de como como se comportaria a ressurreição no retorno de Jesus. Primeiro ressuscitam os mortos, depois os vivos. Então eles tinham uma preocupação, pessoas que morreram, e aí elas vão participar da ressurreição? Claro que vão, e vão antes da gente ainda. Isso é interessante, uma pessoa me fez uma pergunta fora da live e que eu já aproveito para responder agora, que foi assim, então, mas para ressuscitar tem que morrer. Como é que se dá isso? Bem, São Paulo é muito claro ali no capítulo 4, versículo de 13 a 18, é muito claro quando fala de ressurreição, que a ressurreição não é exatamente um processo de reviver. Lázaro, irmão de Marta, que hoje nós comemoramos, né? Ele foi ressuscitado por nosso Senhor, como nós lembramos ali no Evangelho de São João. Mas a ressurreição ali não é ressurreição mesmo, ali é reviver. Ele reviveu para a mesma vida, para a mesma realidade. Tanto que morreu de novo. Reviveu e depois morreu de novo. Agora, quando nós estamos diante da ressurreição, não. A ressurreição, ela comporta uma transformação do corpo, onde nós vamos então ter um corpo glorioso, como teve nosso Senhor quando ressuscitou. E é por isso que Jesus atravessava a parede, estava presente, ninguém via, comia pão. Então, como é que pode tocar nas coisas e não tocar em outras? É porque o corpo glorioso ele não se comporta como o nosso. Não dá para a gente explicar muito, porque a Sagrada Escritura não apresenta muitas explicações sobre o assunto. Mas é assim que funciona. Existe uma transformação que mesmo aqueles que não morreram precisam ter o seu corpo glorificado. Por isso que Jesus diz que no reino dos céus nós seremos
como os anjos. Ou seja, não seremos no estilo que nós somos. Não é só a questão de casamento ou não casamento, mas nós vamos passar por um processo de transformação. Nós teremos um corpo glorioso. É isso que nós observamos, inclusive, no livro do Apocalipse. E é por isso que ele fala, primeiro a ressurreição para os mortos, depois a ressurreição para os vivos. Né? Mas a ressurreição entendida desse jeito, uma transformação. Nós teremos um corpo glorioso. Isso vai acontecer um dia. E nós estaremos no céu com um corpo glorioso, se Deus quiser. Bem, era esse o assunto que Paulo tratava, e o segundo assunto importante para ele era o quando. Quando vai se dar? E ele respondia que, bem, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Não dá para saber e também não é isso o importante. O importante é permanecer acordado, sóbrio, ou seja, manter-se em estado de espera, indiferente de quando aconteça. O que mais importa não é quando, o que mais importa é que o Senhor nos encontre prontos. É esse o tema principal que Paulo quer trabalhar. Então, o mais importante é conservar-se com o Senhor. Aquele que nós buscamos em vida, estaremos para sempre com Ele depois. Ou seja, estamos com Ele aqui, estaremos de maneira mais plena e definitiva com Ele lá no paraíso. Bem, esse era o assunto básico ali da primeira Tessalonicenses. Eu estou repetindo, eu não vou ficar repetindo quando houverem outras, eu estou repetindo só porque essa carta, ela continua essa temática. O que acontece? A segunda carta aos Tessalonicenses, ela vem precisar outras coisas da escatologia, ou seja, a questão do fim dos tempos, que não tinha ficado claro para os Tessalonicenses na primeira carta, na primeira vez que Paulo escreveu para eles, né? Eles entenderam bem claro que vinha como um ladrão de noite e que por isso então o retorno de Jesus seria iminente. E nessa iminência do retorno de Jesus, alguns assumiram algumas atitudes que são reprováveis e Paulo vai mexer nelas. Aqui a carta, embora continue a temática, ela se apresenta de uma maneira levemente diferente. É uma carta mais apocalíptica. Ou seja, aqui fala um pouco mais de eventos, mas não são descritos. É o estilo próprio apocalíptico, que você fala, mas não conta. Você diz que falou, você falou, não, não falei. Mas você não falou? Não, claro que eu falei. É mais ou menos esse o estilo apocalíptico aqui. Quem teve oportunidade lá no início da pandemia, eu fiz aqui pelo Instagram, mas na época não existia o IGTV, por isso os vídeos não estão aí, tá? Eu fiz um curso sobre o livro do Apocalipse. Passamos literalmente o livro inteiro, né? Já que não é tão grande assim, e foi muito bom também, muito divertido até. Mas bem, aqui os elementos apocalípticos da segunda Tessalonicenses fala de castigo divino. Não aparecia isso no outro. Fala de acontecimentos que vão anteceder esse fim dos tempos. Não tinha isso na primeira, só dizia que vinha como um ladrão de noite. Só dizia que a gente devia vigiar. Bem, não apresenta, um pouco estranho, não apresenta nenhuma informação sobre a comunidade. E olha que no primeiro, o capítulo 2 e 3 era só para falar da comunidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever, tá? Porque como nós estamos resolvendo agora, estou controlando com o relógio, né? Então, como nós estamos resolvendo numa live só, aí eu respondo as perguntas. Pode colocar sem problema nenhum, tá? Então, essa carta, ela respira um ar um pouquinho diferente da primeira carta, porque uma coisa não ficou muito clara. Até a sua estrutura é um pouco estranha, porque a carta, eu já vou colocar para vocês, ela é meio que quebrada, vem um pedaço, vem um outro, depois continua aquele, uma coisa um pouco diferente, embora sejam só 3 capítulos e breves, mas é um pouco meio complexa, assim, meio confusa, na verdade, né? Parece que o principal assunto aqui que Paulo quer resolver nessa carta é que uma vez que se está dizendo que o dia do Senhor está vindo, então que está vindo o nosso futuro definitivo e que ele pode acontecer a qualquer momento,
uma pergunta se põe: vale a pena fazer alguma coisa? Vale a pena trabalhar? Vale a pena lutar por alguma coisa? Seria a pergunta. Se você soubesse que o mundo vai acabar semana que vem, o que você faria com essa semana? Você iria para o seu trabalho? Iria fazer alguma coisa? É esse aqui o grande detalhe da carta. Por isso, a ociosidade, aqueles que estão ociosos, parece ser o principal motivo da preocupação de Paulo. Uma preocupação bem direta, né? Onde algumas pessoas, esperando Jesus voltar, não querem mais trabalhar, porque não enxergam mais sentido nisso. E aí, isso gera um problema, um grande descontentamento, né? Bem, nós vamos ver, esses ociosos estão lá no capítulo 3. Agora, uma coisa engraçada dessa carta é que ela não só continua o tema da outra, mas metade dessa carta está dentro da primeira. Nós temos, por exemplo, o versículo 2,15, que cita o versículo, a 1 Tessalonicenses 5,9. Nós temos o versículo 3,14, que cita 1 Tessalonicenses 4,11. Então, os temas são meio embaraçados, sabe? Nesse tempo não é o tempo bom da escrita de São Paulo ainda, ele está começando, então é natural que algumas coisas elas estejam um pouco fora de eixo ainda, né? A técnica precisa ser ainda melhor desenvolvida. Carlinha Pimenta. Deus abençoe, Rosa, Ana Paula. O dia do Senhor é iminente. No outro não tinha essa expressão. Existe uma coisa que é dizer o que vai acontecer antes da parousia, desse momento definitivo. Fala-se de apostasia, de ímpio, que está sendo barrado por alguém ou por alguma coisa. É muito diferente da primeira, mas nós vamos ver isso no próprio texto, tá bom? Bem, como nós podemos dividir a carta? Aqui é um pouco enrolada a forma de dividir a carta, porque ela possui assim 7 pedaços, embora seja muito curta, mas 7 pedaços que não se encaixam tão bem assim. Então nós temos a saudação inicial, né, que é muito breve, né? Olha, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica em Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É praticamente a mesma saudação que nós encontramos na primeira, né? A primeira só tinha a vós, graça e paz. A diferença é só essa. O resto é tudo igual. Então, bem, Paulo ainda não se diz apóstolo, como eu já disse para vocês em outros momentos. Depois nós temos, do capítulo 1, versículo 3 até o 12, ou seja, todo o primeiro capítulo, nós temos uma primeira exortação. Uma primeira exortação de animais. Nós temos uma primeira exortação que é uma espécie de. Bem, a primeira exortação, a gente vai entrar no texto já já, tá? Aliás, uma primeira introdução, onde se começa então a falar sobre o assunto, se começa a abrir aquele esquema de criar o ambiente, né? Irmãos, por vossa causa, sentimos-nos obrigados a dar continuamente graça a Deus, por vossa fé cresce na caridade, essas expressões todas que são bem interessantes, né? E que são utilizadas aqui para criar um ambiente, criar assim captar a boa vontade daquele que escuta. Mas essa primeira introdução, ela é seguida no capítulo 2, desde o primeiro versículo até o versículo 15, né? Ou seja, quase todo o capítulo 2, por uma primeira exortação. E essa primeira exortação fala da vinda do Senhor e o que vai acontecer antes. Uhum. Isso aqui é imediatamente substituído, né, até o versículo 12, aliás, é imediatamente substituído porque do versículo 13 até ali o capítulo
do 13 até o 15, né, o versículo de 13 a 15, nós temos uma... Aqui vai até o 17, na verdade, né? Mas o 15 é por causa da divisão feita aqui na Bíblia, tá? Ele divide de uma forma que não corresponde tão bem assim à divisão temática do texto. Talvez na sua esteja melhor. Versículo de 13 a 15, nós temos uma segunda introdução, esquisitíssima, que vai ser continuada do versículo 2:16 até o versículo 3, capítulo 3, versículo 5, com uma outra exortação, essa a perseverança. Depois, então, quando parece que está indo tudo bem, vem uma segunda exortação, né? Do 6, capítulo 3, versículo de 6 até o 15. E depois vem uma segunda conclusão. Então, nós temos duas introduções, temos duas conclusões. Engraçado, né? Duas introduções, duas conclusões, duas exortações. Parece que talvez tenham sido duas cartas que foram juntadas aqui. Ô Johnny, eu olhei e imaginei que fosse você, mas sua foto está pequenininha. O Johnny, ele é seminarista lá de Cascavel, no Paraná, onde ao menos uma vez por ano eu vou lá para dar aula para eles, né? Esse ano, inclusive, eu estive lá antes da pandemia, graças a Deus, né? Passamos uma semana, 10 dias, na verdade, de intensivo ali. Graças a Deus foi antes, senão depois ia ficar impossível de ir. Mas bem, continuemos. Então, nós temos duas introduções, duas conclusões, duas exortações. Parece que são duas cartas pequenininhas que foram misturadas aqui e gerou essa carta, que também é curtíssima. Então, seriam quase que dois bilhetes de Paulo, talvez esclarecendo dois assuntos claros. Um sobre a perseverança e a outra temática é sobre a parousia. São os únicos dois assuntos tratados aqui. Mais nada. Dois assuntos unicamente tratados. No primeiro, a parousia. Vamos ver então, tá? Vamos para a Bíblia. Pegue a sua Bíblia. É tão curtinho que dá até para caminhar aqui com até o próprio texto, né? Vamos aproveitar, né? Dá para fazer. Vamos caminhar com o texto inteiro. Capítulo 1, versículo de 3 a 12, tá? Irmãos, por vossa causa, sentimos-nos obrigados a dar continuamente graças a Deus, pois a vossa fé cresce muito e a caridade que tendes uns pelos outros aumenta em cada um de nós, a tal ponto que sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. É normal, Paulo sempre começa adiantando os assuntos que serão tratados mais adiante. Então, parece que essa primeira introdução diz respeito ao conteúdo da perseverança, que é o segundo. Então, vê como que a coisa está meio empareada aqui, né? Parecendo cartas de baralho que se misturam assim, né? E aí gera essa outra. Bem, continua, versículo 5. Elas são o sinal do justo julgamento de Deus. É para vos tornardes dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Bem nítido, né? Justo é que Deus pague com tribulação os que vos oprimem, e que a vós, os oprimidos, vos dê o repouso juntamente conosco, para quando se revelar o Senhor Jesus vindo do céu com os anjos do seu poder, no meio de uma chama ardente, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus. Isso aqui é só para conhecer, né? Então vamos lá. E que obedecem ao Evangelho ao nosso Senhor Jesus. O castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor, e o esplendor de sua majestade, quando ele vier naquele dia para ser glorificado na pessoa dos seus santos e para ser admirado na pessoa de todos os que creram. E vós acreditastes em nosso testemunho. Bem, narrando que existe um momento que Jesus vem e que as coisas mudam. É só basicamente isso daqui. Mas isso é o conteúdo básico de toda a carta e da primeira carta também. Versículo 11 e 12 concluem essa parte. Por isso, ou seja, a conclusão mesmo, não cessamos de orar por vós para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação. Então estamos orando para quê? Para que Deus faça com que vocês sejam perseverantes na vocação de vocês.
e que, por seu poder, faça realizar todo o bem desejado e torne ativa a vossa fé. Assim será glorificado em vós o nome do nosso Senhor Jesus e vós nele, pela graça do nosso Deus. Bem, é o que Paulo falou. Então, ele está começando dizendo o seguinte: boas notícias nós temos, damos graças a Deus por vocês, mas estamos rezando para que vocês continuem fiéis, porque, aliás, tem umas coisinhas que eu vou apontar daqui a pouco que vocês não estão sendo fiéis. Esse é o sentido de verdade que Paulo quer trabalhar aqui. Quer começar assim: vocês são bem-aventurados porque creram. Embora a fé de vocês não seja perfeita ainda, eu vos escrevo para confirmar a vossa fé. Nossa, que bom! Vocês foram muito perseverantes na tribulação. Mas sinto muito, essa perseverança de vocês está se dando muito mais nos fatos do que no coração. Paulo é muito esperto nesse tipo de jogada. Que tem, nossa, que coisa bonita, palmas para você. Calma, você não fez tudo não. Ainda tem muita coisa para ser feita. É esse o jeito típico, desculpa se sou engraçado, mas esse é o típico jeito que Paulo utiliza para falar com eles. Né? Nossa, vocês são lindos, maravilhosos, mas ainda tem uma manchinha aí, tem um negocinho que precisa arrumar. É desse jeito que ele termina por tratar. Então, ele já falou, já disse tudo. Nossa, vocês são ótimos, são isso, 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 e nós estamos rezando por vocês para que a vocação de vocês se realize de maneira plena, como a nossa. E agora, então, já que nós estamos rezando, deixe eu apresentar para vocês quais são os problemas que vocês precisam arrumar na vida de vocês. Eu acho que dá até para fixar aqui, né, qual é o título, né? Eu não sei direito como é que faz. Tem um aviãozinho aqui, mas eu não sei se é ele. Deixa para lá, né? Porque senão depois vai dar problema. Vamos lá. Entramos então. É desse jeito. Nossa, vocês são ótimos, mas você é perfeita. Por falar em perfeição, ainda tem algumas coisinhas que precisam melhorar. E vai desse jeito. Vamos então agora para essa primeira exortação. São só duas, né? Primeira exortação: a vinda do Senhor e o que precederá. Quanto ou sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa reunião com Ele, e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Bomba! Na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 a 9, Paulo diz: o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Até noturno, né? Aparece escrito, traduzido na Jerusalém, mas é de noite o melhor termo. Né? Ele vem de noite. Não é que o ladrão seja noturno, é que o ladrão vem de noite. O ladrão pode ser diurno também, mas ele vem como um ladrão vem de noite. Da mesma forma que um ladrão vem de noite, não da mesma forma de um ladrão noturno, tá? Tem diferenças nas aplicações assim, né? Dos complementos, né? Então, o que nós temos aqui? Paulo, nessa carta, ele está corrigindo uma informação mal compreendida. Na primeira carta, quando ele disse que o dia do Senhor viria como um ladrão de noite, muitos entenderam que o dia do Senhor viria agora. E, na verdade, não quer dizer que seja isso. Então, ele diz ainda mais. Vejam, no tempo de Paulo, circulavam cartas falsas. Olha só. Não percais tão depressa a serenidade de espírito e não vos perturbeis nem por palavra profética, que não é profética verdadeira, né? Nem por carta que se diga vir de nós. Quer dizer, existiam cartas já falsas. Cartas falsas. Suiane, existiam cartas que eram bem falsas, Ione, que circulavam naquele tempo. Gente que escrevia coisa em nome do outro e acham que fake news é coisa nova, né? Não tem nada de novo nisso, né? Então já tinham cartas falsas e por isso ele está dizendo, olha, por isso quando termina aqui a própria carta ele ainda diz, assim é a minha letra, é desse jeito que eu escrevo.
para que ninguém se confunda e pense que por acaso não confunda as letras e veja, essa é a minha letra. E ainda continua dizendo, versículo 3: Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Isso não aparecia na primeira carta. Não aparecia na primeira carta. Ione, realmente fake news é milenar, porque fake news, na verdade, não é nada mais, nada menos que uma mentira intencionalmente contada com o fim de gerar benefícios para si ou prejuízos imediatos para os outros, né? Nem toda mentira é fake news, mas fake news é sempre uma mentira intencional, né? Que quem diz está convicto daquilo que está dizendo, né? Então aqui cartas falsas também circulavam. Vejam só. Fala de vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Não vos lembrais de que vos dizia isso quando estava convosco? A primeira Tessalonicenses não fala disso. Fala só que vem como um ladrão de noite. E esse é o primeiro elemento aqui que nós encontramos. Uma precisação daquilo que São Paulo está dizendo, que o dia do Senhor, para ser um dia vitorioso e sendo de verdade um dia vitorioso, ele é um dia que Jesus tem que triunfar sobre alguém. E quem é esse alguém? Ele fala então dessa figura misteriosa. Primeiro fala da apostasia, ou seja, aqueles que possuem a fé e que começam a se perder na fé, perder na verdade a fé, deixar a fé por causa de outras coisas. Um homem ímpio, filho da perdição, adversário que se levanta contra tudo que chama Deus, um perseguidor. A primeira vez que nós temos num texto escrito uma descrição em relação ao anticristo. Bem, o assunto do anticristo é um assunto muito comprido, mas o anticristo, adianto para vocês de maneira breve, tá? Bem breve mesmo. O anticristo não deve ser imediatamente entendido como sendo uma pessoa, mas anticristo, lembra o Evangelho de São João, é todo aquele que se coloca contra Cristo. Então isso daqui não quer dizer que seja um fato meramente do futuro. Muitas coisas assim já aconteceram. No tempo de Paulo, ainda não, mas para a gente hoje, muitas coisas já aconteceram. Isso mostra para a gente que está cheio de anticristo por aí, que no final das contas, o dia é qualquer um. Vem como um ladrão de noite. Pode ser qualquer um. Então, mas mostra também, Paulo faz questão de dizer que isso não deve ser a sina de ninguém. Ninguém deve ficar desesperado ou pensando, preso simplesmente nesse tipo de coisa, tá? Vamos continuar aqui para fechar esse pedaço. Agora também sabeis que ainda o retém para aparecer só a seu tempo. O livro do Apocalipse fala disso. Pois o mistério da impiedade já age, tá vendo? Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e suprimirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, não existe motivo nenhum, nem de medo, nem de coisa alguma, porque não somente o dia do Senhor vem desse jeito, mas vem o ímpio, vem isso, vem aquilo, mas Deus o destruirá. Assim que acontecer, assim que chegar, Deus o destruirá. É só uma questão de tempo. O que mais? Versículo 9. Ora, a vinda do ímpio, tá vendo? Ele, ao invés de falar da vinda do Senhor, ele está falando do ímpio, está mudando de foco, dizendo dos sinais que precedem. A vida do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, e por todas as seduções da injustiça para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade a fim de serem salvos, e por isso Deus lhes manda o poder de sedução e assim vai, né? Isso aqui nós encontramos algo muito parecido nos capítulos 13 e 14 do livro do Apocalipse. 13 e 14. 12 lembra que aparece o dragão,
13, o dragão monta a sua tropinha, e a sua tropinha é que faz isso daqui. Ele, a besta marinha, e o falso profeta, ou besta terrestre, né? Ali é capítulo 13, mostra os três, no 14 eles agem, e depois Deus já está acabando com eles ali, né? Jesus já vem com a espada que sai da sua boca, já vence todo mundo e acabou. Porque, obviamente, Deus não tem adversário. Nosso Senhor não possui adversário. Nenhum adversário. Inimigo é inimigo nosso, né? Inimigo dos planos de Deus, mas inimigo de Deus não tem muito o que fazer, porque, afinal de contas, Deus não tem ninguém à sua altura para poder dizer que ele tenha um inimigo em si, um adversário. Não tem adversário. Bem, depois disso, então, vem a exortação, a primeira, então, aliás, a segunda introdução, desculpa, que eu falei, tudo tão quebrado, tá? Nós, porém, sempre agradecemos a Deus por vós, irmãos queridos do Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio. Vê que não tem nada a ver isso aqui com o que ele estava dizendo. É uma outra introdução de carta para ser salvos mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade por meio de nosso Evangelho vos tornou parte da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente por escrito. E aí continua. Novamente uma introdução. Interessa para a gente mesmo a segunda exortação, que talvez seja o conteúdo mais forte de todos dessa carta, que começa ali então no capítulo 3, versículo 6. Mas, e depois a gente vai voltar no 3 só para ver um detalhezinho. Olha só, aqui se relembra uma coisa, olha, aquela expressão de que quem não trabalha não coma, né? Ela está aqui. Esse pedaço, essa exortação, ela trata exatamente disso. Fala, então o Senhor está vindo, não precisa trabalhar. Então, se não precisa trabalhar, então também não come, fica esperando ele sem comer, né? Mostrando bem claro que, como as nossas necessidades, elas existem, então nós devemos trabalhar sempre, né? Não é que esse tipo de contexto nos tire da necessidade de fazer um bom trabalho, né? Olha, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leve vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebestes. Paulo está dizendo, de maneira clara, que eles não devem se aproximar, devem manter uma certa distância daqueles que são irmãos, ou seja, pessoas de fé, batizados, mas que são batizados de uma vida pouco exemplar, uma vida pouco leviana. Bem, continua, né? Então ele diz, aquele que é assim, você tem que se afastar. Claro, não vamos levar as coisas aqui ao pé da letra, mas Paulo trata de maneira bem direta esse assunto para que não sobre dúvidas de jeito nenhum de que, assim, lembra aquele provérbio popular? Dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Isso funciona muito nisso aqui que São Paulo está dizendo, né? Quer dizer, se alguém fica andando demais com preguiçoso, entrando na do preguiçoso, termina virando preguiçoso também. É o grande detalhe, né? Esse provérbio popular quer dizer que os amigos têm força, têm condições, têm capacidade de influenciar também no nosso comportamento. Claro que o inverso também funciona, mas sem uma advertência, a gente que acaba caindo, né? Versículo 7. Bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, na noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a vós de nenhum modo. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas foi para vos dar exemplo a ser imitado. Tá vendo? São Paulo lembra, e quando eu estive no meio de vocês, eu trabalhei. Eu trabalhei. E trabalhei porque não queria ser pesado para vocês. Trabalhei porque eu queria de verdade que vocês entendessem que este é o exemplo a ser seguido. Mas o que acontece agora aqui é diferente. Olha só, versículo 10.
quando estávamos entre vós, já vos demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não há de comer. Quem não trabalha, não come. Um jeito bem simples, né? Entendendo que. E Paulo coloca isso numa lógica muito interessante, né? Que é aquela lógica assim, né? Nós dizemos que Deus ajuda quem cedo madruga, mas é aquela lógica assim de que a colheita é recompensa do agricultor. Então, se a pessoa não fez nada, não tem nada para se colher, né? Então, quem não trabalha não come. E olha só o bochicho que chegou. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam a vida à toa, muito atarefados em fazer nada. De papo pro ar. A estas pessoas ordenamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhem na tranquilidade para ganhar o pão com o próprio esforço. Isso aqui é a exortação de Paulo para dizer, aquilo que Paulo falou sobre a parousia, sobre o fim dos tempos, está para sempre com o Senhor, ele virá e nos levará para sua glória. Alguns entenderam, já que ele está vindo, então para que trabalhar? Para quê? Para quê? Né? Eu me lembro daquele tempo da TV Colosso, né? Que tinha um cachorro daqueles que era caipira, que ele que era chamado No Mato Sem Cachorro, o bloco, né? Porque era como se fosse uma TV de cachorro mesmo. E aí tinha um que ficava deitado, até cantava: Ê, vida marvada, não adianta fazer nada, pra que se esforçar se não vale a pena trabalhar? E aí virava pro outro lado da rede e ficava lá, né? Um tipo de coisa que São Paulo está exatamente corrigindo aqui. Não é porque nós vamos viver uma outra vida para sempre com Cristo na glória que a nossa presença aqui não tenha sentido. Se nós aqui estamos, nós estamos aqui exatamente para trabalhar. Estamos aqui para atuar. Trabalhar não quer dizer simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro, não. Quer dizer a gente fazer valer a nossa vida mesmo. Nós não estamos aqui à toa. Não estamos aqui esperando simplesmente chegar um momento lá na frente que esses corações aí é para música, né? Fazer chegar um momento lá na frente onde nós vamos estar para sempre ali com Deus. Não, desde antes as coisas já estão valendo. Eu acho muito interessante aquele trecho no livro de Esté, quando seu tio Mardoqueu vai procurá-la e fala para ela que está se tramando contra os judeus. E ela quase que diz, mas o que eu posso fazer? Tipo, o que eu tenho com isso? E a resposta do Mardoqueu, ela não diz o que eu que estou falando assim, tá? Ela está diante de uma situação que ela não sabe o que fazer. Se aparecer na frente do rei e o rei não estender o cetro, é morta. E aí, vale a pena se arriscar? Não vale a pena? E aí a resposta do Mardoqueu, que é muito interessante de dizer, né? Que se você está aí, quem é que sabe se não foi para esse momento que Deus te colocou? Te fez, então, rainha. E Esté vai entender bem claro. E, aliás, ele ainda põe uma outra expressão muito mais difícil, que diz assim, se você... Deus encontrará um jeito de salvar o seu povo, e você, como ficará, né? Mostrando que a nossa presença aqui, é isso que São Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, ela não deve ser desperdiçada. Nós estamos aqui para sermos importantes realmente para os outros. Estamos aqui para cultivar, lembrando o livro do Gênesis, Deus cria ali o jardim e colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. É só pegar aqui Gênesis capítulo 2, né? Aqui fica fácil. Gênesis 2 você encontra. É assim que é feito. Colocou no jardim para cultivar e guardar. E o que acaba acontecendo? O homem que é colocado no jardim depois vai fazer besteira. Mas ele foi colocado ali, foi criado e colocado no jardim para fazer com que ele pudesse render. É isso que tem a ver a gente também. Deus não nos colocou nesse mundo simplesmente para a gente esperar o próximo. Aqui não é simplesmente sala de espera. A coisa não é assim. A nossa vida precisa ser produtiva, precisa ser importante. Não é aquela ideia que alguns têm de escrever o nome na história, ser alguém na vida. Não, é ser na vida sim, mas é na vida dos outros. Quer dizer, a gente é importante aqui quando aquilo que a gente, quando
o dia que a gente partir, né, a gente não leve para o caixão tudo aquilo que a gente fez junto conosco, mas exatamente o contrário, que um pouco da gente sempre fique na vida dos outros, né, que a gente esteja ajudando também as pessoas a crescerem naquilo que elas precisam também. Isso é importante de lembrar, né? Nessas coisas vale tudo. Aqui São Paulo está falando de trabalho, trabalho mesmo, mas vale tudo, né? Assim, aquele que não prepara a festa também não festeja. Aquele que não sabe ser alegre também não tem alegria em torno a si. É um princípio que é meio que universal. Aquele que não arruma a casa fica numa casa bagunçada. Essas coisas todas que São Paulo está lembrando assim, olha, aquilo que nós teremos de resultado diz respeito ao que a gente faz. Tem uma consequência imediata ali, porque senão o resto seria usurpar os bens dos outros. O outro que trabalhou e na hora de comer a gente divide. Né? Uma ideia assim, né? Aí fica fácil, né? Dividir aquilo que é dos outros, fica fácil, né? Fala, não, vamos lá e pronto, né? É como alguém fala, ó, pode deixar que eu pago a conta. Aí o outro, além de ir, chama mais 10, né? Não, vamos lá. Mas, nossa, nosso amigo chamou a gente, vamos lá, que ele pagou tudo, né? Pagou nada, quem pagou foi o outro. Quer dizer, isso é um provérbio popular, inclusive, que nesse caso, né, que isso eu escutava era o meu pai falar desse tipo de coisa. Nunca escutei mais ninguém falar que é dar beijo com a boca dos outros, né? E nessa lógica aí, então, você pode dar beijo até em sapo, né? Porque é com a boca dos outros mesmo, né? Não é com a sua. Então, o que está em jogo aqui? Paulo está dizendo que nós estamos, que a nossa vida, ela transcorre num caminho de utilidade. Aqui Paulo ainda não desenvolveu ao 100% esse pensamento. Isso vai ser melhor desenvolvido na primeira Coríntios, onde ele vai quase que articular todas as coisas desse jeito, entendendo que não estamos aqui à toa. Então, aquele que é preguiçoso, o fruto da preguiça é o quê? É a carência, não carência afetiva, carência de todas as outras coisas. Porque preguiça é desperdiçar tempo. E desperdiçar tempo significa que nós não nos preparamos para o momento que vai chegar. Isso é péssimo, isso é muito ruim, não é legal. E São Paulo está dizendo: aquele que não trabalha não deve comer. Eu sempre uso isso daqui em duas lógicas, tá? A primeira é: aquele que não trabalha não deve comer. Então, quem não fez nada, necessariamente, não tem direito a coisa alguma. O que não quer dizer que eu não possa dar do que eu tenho para qualquer pessoa. O que é meu, eu faço o que eu quiser com ele, né? É meu, eu posso dar, eu posso comer, posso dar para outros comerem, né? Sei lá, se você tem um monte de pão aí, você divide do jeito que você quiser. É seu, é seu. Não é esse o problema. Mas existem certos momentos pedagógicos onde a gente precisa deixar também as pessoas sentirem, ao menos por um tempo, as consequências, às vezes, do ócio e da preguiça. Não porque nós queremos que eles sofram, mas porque um certo sofrimento nesse ponto pode ser pedagógico. Pode ser pedagógico. Aquele que não constrói o futuro corre o risco de repetir para sempre a mesma coisa do passado, né? Quem não fez almoço tem que requentar o que sobrou. Se não sobrou, se lamenta. Bem-vinda, Flávia. Bem, últimos versículos, né? Quando estávamos entre vós, já foi. Quanto a vós, irmãos, a última exortação, e que funciona, aliás, a última parte da exortação, que funciona como segunda conclusão. Quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ou seja, Paulo está dizendo, a que é preguiçoso não receba, mas o que é carente, receba. Quem precisa, você dá, mas quem não tem porque não correu atrás, deixa quieto. Se alguém desobedecer o que dizemos nesta carta, notai-o e não tenhais nenhuma comunhão com ele. Aqui, obviamente, Paulo não está dizendo para destratar, para virar a cara, não é nada disso, né? Quer dizer, não ficar andando com essa pessoa, né? Para que fique envergonhado. Não o considereis, todavia, como inimigo, mas procurai corrigi-lo como irmão. Mas essa exortação muito interessante de São Paulo de dizer que aqueles que são irmãos, que não são próximos, mas que escolhem deliberadamente fazer um caminho perigoso, que a gente não deve acompanhar essas pessoas. Dois problemas. Três problemas. Primeiro,
que é o que Paulo coloca aqui. Existe o risco de que eu seja influenciado negativamente. Ou seja, ao invés de ajudar, eu termino atrapalhando. Quanta gente, na tentativa de ajudar algumas pessoas, acabou foi se envolvendo em problemas semelhantes. Quer dizer, quem não está pronto, não deve ir. Isso é a norma básica. Quem não está pronto, não deve ir. Se você aguenta levantar 49 quilos, não entre embaixo de um saco de cimento, porque ele tem 50. E esse 1 quilo, que não é tanta coisa assim, mas é suficiente para amassar você. Então, não dá. Quem não está pronto, não deve ir. Esse é um ponto importante aqui. Segunda coisa importante, é que não se deve andar com esse irmão. Andar com ele poderia gerar na própria pessoa a ideia de que não tem problema ser daquele jeito, que pensar assim, pensar da outra forma, não teria consequência. Então, uma coisa é aceitar a pessoa, a outra coisa é aceitar certos pensamentos ou ideias que ela pode ter. Nisso, a gente pode se confrontar. Isso não rompe a comunhão, isso não afasta a gente. O fato de pensar diferente não torna ninguém distante, a não ser que a pessoa seja fechada demais e não seja capaz ou madura o suficiente de assimilar aquilo que os outros também estão dizendo. Então, isso é outra coisa importante. Por isso, andar junto com os outros, andar junto com uma pessoa que deliberadamente escolhe errar, é complicado, porque parece que a gente está validando o que a pessoa pensa. Paulo está dizendo que isso não aconteça, porque senão todo mundo vai pensar que, no final das contas, pode ser de um jeito ou de outro, tanto faz, tanto fez. E aí não dá. É por isso que isso vale, inclusive, para os pais na educação dos filhos, quando alguns filhos resolvem fazer bagunça na casa dos pais. É certo que depois de certa idade, quando a pessoa já se assumiu, ela já é madura, ela já é meio que responsável por si. Mas é importante dizer, aqui não, né? Ué, você não pode impedir a pessoa de fazer bagunça, de fazer coisa errada, inclusive. Mas na sua casa, não. Tá, não, aqui não. Que é exatamente para que a pessoa, ah, não, meu pai e minha mãe não estão nem aí, não se importam. Se importam sim. Aqui, não. Aqui não vai não. Bem, terceiro e último caso, as pessoas que estão distantes, vendo essa proximidade, poderão considerar que podem assumir qualquer um dos dois comportamentos. Então, o primeiro, a gente pode ser modificado. O segundo, a gente corre o risco de validar o pensamento da pessoa que erra. Terceiro, a gente pode confundir os outros que estão vendo, que vão pensar que está tudo certo, que assim está tudo bem. E não é desse jeito. Bem, oração e despedida. O Senhor da paz os conceda a paz em todo tempo e lugar. O Senhor esteja com todos vós. E olha só, a saudação é de meu próprio punho, Paulo. É este o sinal que distingue minhas cartas. Que sinal é esse? Não sei. Não se tem ideia. Porque nós não temos a carta original de Paulo, nós só temos cópias, né? Mas ele continua dizendo: aí está a minha letra. Quer dizer, ele fez alguma coisa nessa carta que deveria fazer em outras cartas também, que é um sinal que deveria se utilizar para comparar com outras. Uma espécie, sei lá, vamos pensar tipo a nossa rubrica. Eu vou lá e faço uma rubrica e aquela rubrica que eu fiz, ela identifica a mim, né? Tanto que a gente vai lá no cartório e pá, reconhecimento de firma, né? Firma não é empresa, firma é assinatura, né? Então foi lá e reconhece a assinatura. Aí Paulo está dizendo, é assim que se reconhece a minha. Por quê? Porque tinham cartas que circulavam em seu nome e não eram dele. Bem, voltamos então ao início do capítulo 3 para fecharmos então o nosso assunto. Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor continue o seu caminho e seja glorificada, como aconteceu entre vós, e para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm a fé. Mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. Temos confiança em vós no Senhor, de que vos deixeis guiar agora pelas nossas diretrizes e de que o fareis também no futuro. Que o Senhor conduza os vossos corações para o amor de Deus e a perseverança de Cristo. Amém. É isso que Paulo coloca aqui para eles, né? Embora existe o fim dos tempos, embora Jesus vai voltar, embora será
a terra será renovada, céus novos e terra nova. Embora tudo isso aconteça, tudo isso aconteça, é importante, mais importante, que nós sejamos perseverantes. Perseverantes, ou seja, que a gente não se deixe desviar por nada, porque o fim dos tempos não é tão importante. A vinda de nosso Senhor não é tão importante. Se aquele que está vindo já está junto conosco, é simplesmente uma mudança de modalidade de encontro. E é isso que São Paulo está lembrando aqui, para que a gente não se deixe enganar de forma alguma e caia na besteira de ficar com medo daquilo que não precisa ter medo e não prestar atenção naquilo que precisa prestar atenção. Nós estamos no tempo da fidelidade, de buscarmos ser fiéis a 3 princípios importantes. Fiéis a Deus, que sempre nos é fiel. Fiel aos outros, que nem sempre nos são fiéis. Fiéis a nós também. E a fidelidade a gente não é a fidelidade a vontades, fidelidade a propulsões internas. A fidelidade a nós é a fidelidade àquilo que nos realiza, aquilo que a gente já sabe que é bom e que às vezes nós somos os primeiros a ficar nos sabotando. Vamos nos sabotando, construindo desculpa para a gente mesmo e depois a gente mesmo termina por lamentar ter perdido tempo acreditando numa auto-fake news, né? Uma mentira que a gente conta para a gente mesmo e já sabe que não é verdade. Mas bem, não é esse o caminho que nós somos chamados e Paulo não está nos acusando de nada, está simplesmente dizendo, gente, atenção, a perseverança se constrói no dia a dia, em cada atitude e não exatamente num tratado que vai se realizar no para sempre, né? Bem, gente, terminamos por aí a 2 Tessalonicenses, uma cartinha bem curtinha, mas bem animadinha, inclusive, né? E que se liga, então, ao tema da escatologia. A escatologia está na 1 Tessalonicenses e na 2 Tessalonicenses. A primeira trata de modo geral e a segunda vem precisar, né? Como na primeira alguns entenderam, está vindo, não vamos fazer mais nada. Não, vai fazer sim. Quem não trabalha não come, ué. Tem que fazer, nós estamos aqui para fazer valer. E ao mesmo tempo, aquela precisação de Paulo de dizer, não, vem sim, mas não é agora ainda. Tem sinais que vão preceder. E os sinais serão exatamente, se configuram praticamente numa espécie de revolta daqueles que são mais aguerridos contra Deus. Isso sempre aconteceu em todos os tempos, nunca aconteceu de maneira generalizada, mas a Escritura não é tão clara sobre esse assunto. Oi, Maria Gabriela, do Paraguai? Ah, que legal! Pois é. Bem, gente, nós temos ainda alguns minutinhos. Estou anotando você aqui, tá, Maria? Temos ainda alguns minutinhos. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode falar, tá bom? Se não, nós nos encontraremos na semana que vem. Eu devo avisar sobre a nossa live. Eu não sei se eu vou conseguir fazê-la na segunda-feira, porque na segunda-feira tem uma novena de Nossa Senhora da Saúde e eu vou estar celebrando lá, eu acho que é 7h30. Então eu preciso ver lá direitinho como é que funciona e eu aviso vocês por aqui. Por enquanto está marcado, tá? Mesmo que eu me atrase uns 15 ou 20 minutos, continua marcado. Só não viria mesmo se por acaso a coisa lá fosse alongar mais do que esse tempo, tá bom? Mas se for assim, aí a gente muda de data e faz no outro dia também, tá bom? Espero que estejam todos bem, tá? Se cuidem, por favor, tá? O tempo que estamos não é um tempo para medo, nem para nada disso, mas é um tempo para cuidado, né? Cuidado com você, cuidado com a sua saúde. Precisa sair, sai, né? Mas toma todos os cuidados que são necessários. Aí, eu gosto de correr, então não tem problema, pode correr, mas escolha o horário, escolha o jeitinho lá, vai de máscara, não fique dando sopa no meio de todo mundo, tá bom? Deus abençoe então cada um de vocês,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.